A convicção de que energias invisíveis impeliam os seres humanos à ação, claro, nada tinham de nova, uma vez que era aceita em todo o mundo pagão. 1000 anos antes, Homero mostrara como essas energias condicionavam os seres humanos, como Atena inspirara Aquiles a guerras heróicas, e como Afrodite dominara e possuíra Helena de Troia, impelindo-a a uma paixão adúltera que lhe levara o povo à guerra. Recordando-se da morte de Sócrates, Justino percebe com um choque que o filósofo dissera a mesma coisa que os cristãos diziam, que todos os deuses que Homero louvara eram na realidade energias malignas que corrompiam pessoas, seduzem mulheres e sodomizam meninos, e pelo terror obrigavam os indivíduos a adorá-los como deuses. Foi por essa razão, diz Justino, que Sócrates denunciou a religião tradicional, o que lhe valeu a acusação de ateísmo. Essas mesmas potências demoníacas furiosas com Sócrates por ameaçar desmascará-las, incitaram a turba ateniense a executá-lo. Esse ardil demoníaco universal, acredita Justino, explicaria o ódio irracional que a presença de cristãos despertava entre os pagãos. Não apenas as paixões violentas dos ignorantes e da turba desatinada, mas também da criminalização dos cristãos, aprovada até pelos imperadores mais esclarecidos que governaram Roma. Num gesto audacioso, Justino enviou uma carta aberta de protestos a esses governantes, ao imperador Antônio Pio e a seus dois filhos, o príncipe estoico Marco Aurélio, que ele chama de o mais autêntico dos filósofos, apelando a eles como colegas filósofos, e a Lúcio, o filósofo, em nome de pessoas de todas as nações que são injustamente odiadas e chacinadas. Eu, Justino, filho de Prisco e neto de Báquios, de Flávia Neópolis, sendo eu mesmo um deles, identificando-se como um daqueles que os demônios queriam matar, Justino inicia um desafio público que terminaria não em anistia, mas, como admite que teme, em sua própria prisão e execução. Embora comece a missiva dirigindo-se cheio de respeito ao imperador, Antônio Pio e seus filhos logo lhes fala, sem meias palavras, que, apesar de terem aspirações filosóficas, eles nem mesmo eram senhores de suas próprias mentes. Mesmo agora, adverte os governadores do mundo romano, esses demônios procuram mantê-los como escravos, impedindo que compreendais o que dizemos. O conhecido ódio racional dos três contra os cristãos era uma prova, continua Justino, de que suas mentes foram capturadas pelos mesmos espíritos malignos que incitaram os atenienses a matar Sócrates, e pela mesma razão, esses espíritos os estavam levando a matar cristãos. Pouco depois de ter escrito aos imperadores, sem ter ao que parece recebido resposta, Justino soube de um caso envolvendo a prisão de uma convertida aristocrata. Antes da conversão, diz ele, ela participara com o marido de fornicação regada a bebidas, com escravos da casa e outras pessoas. Após o batismo, porém, ela tornou-se sóbria, recusou-se a tomar parte em tais orgias e tentou divorciar-se. Amigos convenceram-na a permanecer com o marido na esperança de uma reconciliação e, comenta Justino, ela violou seus próprios sentimentos e ficou com ele. Mas quando soube que o marido, em viagem a Alexandria, conduzira-se de modo mais devasso do que nunca, pediu o divórcio e abandonou-o. Ele então denunciou-a como cristã às autoridades e, embora ela conseguisse adiar o julgamento apelando ao imperador, o marido voltou sua fúria contra Porfírio, que era mestre de cristianismo da esposa, e conseguiu que ele e vários outros fossem sumariamente presos e executados. Alarmado e desolado com esse julgamento, Justino escreveu uma segunda carta de protesto, dessa vez dirigindo-se ao Sagrado Senado. Alguns tempos depois, ele mesmo foi acusado, preso e interrogado. Rústico, prefeito de Roma, ordenou-lhes e mais aos seus estudantes, presos com ele, que obedecessem aos deuses e se submetessem aos governantes. Ao lhe ser oferecido absolvição de pena de morte,
se fizesse sacrifício aos deuses. Justino recusou-se desafiador. Homem algum, em seu juízo perfeito, abandona a piedade pela impiedade. Ústico, de novo, avisou aos acusados das consequências e, verificando que continuavam inflexível, pronunciou a sentença: que aqueles que se recusaram a fazer sacrifícios aos deuses e a obedecer aos comandos dos imperadores sejam açoitados e levados para sofrer o castigo de decapitação de acordo com as leis. Tendo perdido a causa no tribunal romano, Justino e seus companheiros foram a pé para a cela de flagelação, consolando-se uns aos outros ao dizerem que, ainda assim, haviam vencido uma batalha decisiva, estavam triunfando sobre os demônios, que usavam do terror, medo da dor e da morte como arma final.